Vamos então acioná-lo, né? Toda terça e toda quinta, doutor Vinícius Carvalho, para nos trazer clareza, porque de embaço já deu, né, rapaz? Rodrigo, será que a gente sempre tem dúvida, faça ou não determinado negócio? Faça. Mas será que há segurança? Segurança, bem dizer, rapaz, a gente nunca tem. O que nós precisamos ter é vergonha na cara. Se você está vendendo ou está comprando, seja decente. Mas se um dos dois não for, tem a lei para balizar esses nossos relacionamentos. E nós temos o doutor Vinícius Carvalho, pleno de conhecimento, né, e cheio de vontade de nos trazer esse saber. Né? A Ruana Souza, viu, doutor? É ela quem já vai fazer essa primeira pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da programação, desta vez de Brasília. Tá, já aqui na nossa capital federal, doutor Vinícius Carvalho, que semana passada participou, né, de uma importante conferência sobre reciclagem, reaproveitamento de materiais, sobre futuro, né, que nós temos que praticar nesse presente momento. A primeira pergunta, quem dirige ao senhor é a Ruana. Diz aí, mulher. Oi, meu nome é Ruama. Eu comprei um produto, levei na autorizada, estava dentro do prazo de garantia e não resolveram o meu problema. O que eu faço agora? Tem alternativa, doutor? Tem, sempre tem, Rodrigo, sempre tem. Infelizmente, as autorizadas, né, ou serviços especializados de determinados produtos, eles demoram muito para poder dar um retorno para o consumidor. E muitas vezes, quando dão retorno, é negativo, porque eles dizem que não tem peça de reposição. Como quem diz assim, e agora o consumidor é que vai se dar mal, vai ficar com um problema e não tem como resolver. Tem sim, porque o próprio artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro que o consumidor, ele levando na autorizada, a autorizada tem 30 dias para poder consertar o aparelho, consertar o equipamento. Né? 30 dias para poder devolver o produto consertado. Caso esta autorizada precise de mais tempo, também está no próprio artigo 18, ela deve consultar o consumidor, o cliente, e perguntar se ele aceita deixar por mais tempo. E o código permite um período a mais de 7 dias a 180 dias. Mas só pode acontecer isso se o consumidor autorizar. Como no caso que ela disse que eles devolveram não solucionando. Como diz o código, aqui está escrito, deixa aqui aberto o código de defesa do consumidor sempre na programação, e a gente entra rapidamente aqui, ó. Não sendo sanado o vício, já no parágrafo 1º, ele deixa claro, aqui no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, ou seja, o consumidor pode escolher o que ele quer, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional no preço se o produto, mesmo com um pequeno defeito, ele consegue funcionar. Mas quem é que vai fazer isso? É a assistência técnica autorizada? Não. É o fornecedor deste produto, ou seja, a loja que você comprou o produto dentro deste prazo de garantia, por isso que o produto ficou lá esse tempo todo, e o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro, ali no seu artigo 26, que durante o período em que você deixou esse produto na autorizada, a decadência, ou seja, o seu direito da garantia, ele fica suspenso, ele não passa, não conta o tempo. Então é bom que as pessoas saibam disso. De repente o produto ficou lá 2 meses, e exatamente os 2 meses que faltavam para poder completar esse 1 ano de garantia. Quando devolvem, aí fala assim, olha, não dá para consertar, e a pessoa soma os meses e vai dizer, poxa, mas agora acabou, exatamente agora, acabou esse 1 ano de garantia. Mas o Código de Defesa do Consumidor, já prevendo isso, ele deixa garantido, né? A expressão que ele usa obsta a decadência, ou seja, vai contra a decadência, suspende a decadência,
esse período em que ficou na assistência técnica devidamente comprovado por meio da ordem de serviço. Está sendo até um pouco extensa essa nossa orientação, mas é de forma muito clara, simples e didática, para as pessoas entenderem quais são os seus direitos. Você, quando levar, Ruanda, na loja, você tem que ter o boletim de ocorrência, é a ordem de serviço que você tem que ter, um número da ordem de serviço, qual é o produto que você está deixando com o número de série, qual é o tipo de defeito que você está alegando que o produto tem, a data e o nome da pessoa que está recebendo o produto. Eles geralmente botam uma assinatura lá, um rabisco que parece com a assinatura de todo mundo. Não, é o nome da pessoa que está recebendo o produto. É importante que tenha. Você guardou esse documento, se te devolverem, como neste caso, você tem uma garantia. Inclusive de ir na loja e falar assim, olha, com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, eu quero solicitar, não precisa falar que eu estou exigindo, não precisa usar essa expressão, porque a própria lei, o termo da lei diz isso. Mas você fala, eu quero a substituição desse produto por um outro, eu quero a devolução deste produto corrigido monetariamente, aí você vai negociar com o fornecedor desse produto, para você, com o vendedor, com a loja que vendeu, entendeu? Ou substituir esse produto, ou então você fica com ele com abatimento proporcional do preço. Se o fornecedor for muito resistente, não quiser te atender, então você tem que procurar o serviço de atendimento ao cliente. Olha a linha que eu estou te dando de alternativa, Ruanda e demais amigos. Perdão, Ruana, perdoe-me, Ruana e demais amigos. Você vai entrar no serviço de atendimento ao cliente no SAC, vai explicar para eles o que aconteceu, pega um número de protocolo, você está tentando resolver administrativamente. Olha a ordem das coisas. Você vai até o PROCON, se não resolveram, você vai até o PROCON e falar a mesma coisa, que você quer com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e, se necessário, no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a decadência, a suspensão da decadência. Você fala também no PROCON e o PROCON vai entrar em contato. Você tem uma outra alternativa, que é o consumidor, o site da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, consumidor.gov.br. Se for uma companhia telefônica dessas, todas as companhias, em sua maioria, estão cadastradas no consumidor.gov e resolvem os problemas em até 10 dias. Então, você vai fazer contato com esta loja, com a empresa de telefonia, para poder tentar resolver administrativamente. Em último caso, você entra na justiça, no juizado especial civil, sem a necessidade de um advogado. Você pode ir na Defensoria Pública ou direto no juizado especial civil, melhor dizendo, e dizer ali que você quer que se cumpra o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E desta forma, vai você mostrando que você tentou resolver de forma administrativa. Quando vier esta hora de você falar para o juiz o que está acontecendo, ou com o conciliador, você vai ter mais possibilidade de uma decisão favorável muito mais rápida, porque você tentou de várias maneiras e não teve êxito. Então, este é o direito que você tem, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, para poder garantir, você, Ruana, consumidora, como os demais consumidores, que esse direito do consumidor, ele é firme, ele é líquido e ele é certo. E é garantido. Se Deus assim nos permitir, mas a gente precisa fazer a nossa parte. 1h05 da tarde, mais uma pergunta ao doutor Vinícius Carvalho, deputado federal, está lá em Brasília. Maru Baio, você é de Marília, Maru? Chega mais. Meu nome é Mary, eu comprei um carro zero. Ele começou a dar problema, eu fui até a concessionária. Eles perceberam que o carro tinha passado dos 10 mil quilômetros e não quiseram me atender. A quem eu recorro agora? A Mari, doutora, a Mari. Deixa eu anotar aqui, porque prestando atenção no caso dela, Mari, isso aí, para você ter uma ideia, Rodrigo e Mari, também, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. Porque
muitas empresas que vendem essas concessionárias de veículos, elas pegam esses veículos, tem lá a sua linha de produção, e eles colocam os veículos para venderem, né? E, neste período, muitas vezes, alguns passam desapercebidos sob controle de qualidade, e aquela série toda daquela produção, ele tem ali a tendência de apresentar o mesmo tipo de defeito. Por isso que chamam, periodicamente, as questões do recall, como chamam as empresas para o consumidor levar. No caso da Mari, é clássico o que diz respeito à questão da garantia, como nós falamos um pouquinho agora para a Ruana, em relação à garantia. Deixa eu só abrir aqui, rapidamente. Né? Está aqui, ó. A decadência e a prescrição, no artigo 26, que nós tínhamos falado também, né, para a Ruana. São de 90 dias o prazo que nós temos para produtos não perecíveis. No caso, o carro é um produto não perecível. Então, ainda que a concessionária ela não dê nenhuma garantia, porque o fornecedor pode não dar nenhuma garantia contratual. Ele tem esse direito. Mas a legal, ele querendo ou não querendo, existe, que são 90 dias para o produto não perecível, o carro. Aí eles colocam, não, nós podemos, você pode rodar com até 10 mil quilômetros, você está garantido para poder fazer qualquer manutenção. Sendo que dentro de um mês, eu, por exemplo, em São Paulo, eu rodo 10 mil quilômetros em 2 meses. Toda semana a gente está na estrada. Né? Então, se der esse problema antes desses 90 dias, quer a empresa queira ou não, ela tem que atender e colocar o seu serviço de assistência técnica para este consumidor, sim, porque tem a garantia legal de 90 dias. Aquele coloca de 10 mil quilômetros é para critério deles, mas não que possa frustrar o que determina o Código de Defesa do Consumidor no seu também artigo 26. No seu artigo 26. E um outro detalhe muito importante é o que fala a respeito, está aqui, do prazo da garantia que tem que ser completamente escrita. Tem que ter determinado ali o prazo de 90 dias, já dentro do termo da garantia, e se a concessionária, neste caso, ela acrescentou, né, mais um ano, e esses 10 mil quilômetros, então esse prazo de 90 dias está aí somado a este total. Se ela bota os 90 dias mais, né, um ano mais 270 dias, ela dá garantindo aí 360 dias, 365 dias, que é um ano de garantia. Se ela não coloca nada, então o consumidor deve somar esse prazo de garantia contratual que ela escreveu, mais a legal, de 90 dias, que ela não escreveu. Mesmo não escrevendo, está implícito no texto da lei, que é um direito do consumidor. Isso é muito claro e é pacificado esse entendimento nas decisões, né, da justiça favoráveis ao consumidor. E o fornecedor, ele tem que escrever o prazo de garantia, tem que assinar tudo direitinho, preencher tudo e entregar ao consumidor, botar o carimbo, inclusive, da própria concessionária. Porque se ele não fizer isso, preste bem atenção, isso é uma infração penal contra o consumidor, com base no artigo 74 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Deixar de entregar ao consumidor termo de garantia adequadamente preenchido, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Muitas pessoas não sabem disso. Então, isso é um crime contra o consumidor também, nesse sentido. Então, nós temos essa habilidade, esta questão, e dentro do artigo, para finalizar aqui a nossa orientação, digamos que passou aí, Mari, esse prazo de garantia. Digamos que passou aí os 10 mil quilômetros, mas você com o carro já há um ano
apareceu um defeito muito sério no câmbio, seja ele automático, seja ele manual. E é um problema sistêmico. Não tinha. Ele apareceu. Você levou na oficina e a oficina constatou que é um defeito de fábrica. Preste bem atenção nisso. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro que os defeitos em oculto, eles prescrevem a partir da entrega do dia que você recebeu o carro, eles prescrevem o seu direito de reclamar vícios em ocultos por 5 anos. Isso é o texto da lei, né? Pelo fato do produto. O que é o fato do produto? É no artigo 12, que é um defeito de fabricação, que está lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Quando o carro, nessa linha de produção, ele tem defeito, isso é um fato do produto. E o artigo 27, ele fala, para esses vícios ocultos provenientes de fato do produto, o seu direito prescreve com 5 anos. Então, ainda que fosse 10 mil quilômetros que a concessionária colocou, o Código de Defesa do Consumidor deixa claro os seus direitos e você tem direito garantido para que eles possam consertar o seu veículo sem cobrar absolutamente nada de você, com base no artigo 26, inciso 2, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com base no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e, por que não dizer, se eles não preencheram o termo de garantia, eles podem, inclusive, serem levados criminalmente à justiça para responderem. Está aí, Rodrigo, está aí, Mari, as orientações que nós demos, longas, mas necessárias para ser bem didático para todos os nossos amigos ouvintes e os amigos que assistem a programação possam acompanhar, Rodrigo. Entendi. O assunto não é assim tão do meu interesse, é de pleno interesse de todos, porque Sim. invariavelmente nós vivemos mantendo relações comerciais, seja como comerciantes ou consumidores. Né? Mesmo sendo você comerciante, você tem o seu momento de consumidor também. Doutor, muitíssimo obrigado por mais uma vez disponibilizar esse seu precioso tempo em favor de todos nós, telespectadores aqui no interior do estado de São Paulo. Combinados estamos para quinta, né, querido? Sem sombra de dúvida, tá? Deus há de nos permitir Amém. Essa graça, a graça da vida, de estarmos juntos aqui. Um grande abraço e para poder não perder o costume, Rodrigo, me permita falar das nossas redes sociais rapidamente. As pessoas podem acompanhar o nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho e também tirarem as suas dúvidas nas redes sociais através da nossa rede Facebook e Instagram, que é Vinícius Carvalho Oficial. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, doutor Vinícius Carvalho. Esse é o quadro Seu Direito.